Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkelmann. Capítulo 4. A ideia fixa. A minha ideia, depois de tantas cabriolas, constituíra-se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Vê o Cavour. Foi a ideia fixa da unidade italiana que o matou. Verdade é que Bismarck não morreu, mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história uma eterna loureira. Por exemplo, Suetônio deu-nos um Cláudio, que era um simplório ou uma abóbora, como lhe chamou Sêneca, e um Tito, que mereceu ser as delícias de Roma. Veio modernamente um professor e achou meio de demonstrar que dos dois Césares, o delicioso, o verdadeiro delicioso, foi o abóbora, de Sêneca. E tu, Madama Lucrécia, flor dos Borgias, se um poeta te pintou como a Messalina católica, apareceu um Gregorovius incrédulo que te apagou muito essa qualidade e, se não vieste a lírio, também não ficaste pântano. Eu deixo-me estar entre o poeta e o sábio. Viva, pois, a história, a volúvel história que dá para tudo. E, tornando a ideia fixa, direi que é ela a que faz os varões fortes e os doidos. A ideia móvel, vaga, ou fruta-cor, é a que faz os Cláudios. Fórmula de Suetônio. Era fixa a minha ideia, fixa como... Não me ocorre nada que seja assaz fixo nesse mundo. Talvez a lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a afinada dieta germânica. Veja, o leitor, a comparação que melhor lhe quadrar. Veja-a e não esteja daí a torcer-me o nariz, só porque ainda não chegamos à parte narrativa destas memórias. Lá iremos. Creio que prefere a anedota à reflexão, como os outros leitores, seus confrades, e acho que faz muito bem. Pois lá iremos. Todavia, importa dizer que este livro é escrito com pachorra, com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século. Obra supinamente filosófica, de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regala, e é todavia mais do que passatempo e menos do que apostolado. Vamos lá, retifique o seu nariz e tornemos ao emplasto. Deixemos a história com os seus caprichos de dama elegante. Nenhum de nós pelejou a batalha de Salamina, nenhum escreveu a Confissão de Augsburgo. Pela minha parte, se alguma vez me lembro de Cromwell, é só pela ideia de que Sua Alteza, como a mesma mão que trancara o parlamento, teria imposto aos ingleses o emplasto Brás Cubas. Não se riam dessa vitória comum da farmácia e do puritanismo. Quem não sabe que, ao pé de cada bandeira grande, pública, ostensiva, há muitas vezes várias outras bandeiras modestamente particulares, que se hasteiam e flutuam à sombra daquela, e não poucas vezes lhe sobrevivem. Mal comparando, é como a arraia miúda, que, se acolhida à sombra do castelo feudal, caiu este e a arraia ficou. Verdade é que se fez graúda e castelã. Não, a comparação não presta. Capítulo 5. Em que aparece a orelha de uma senhora. Senão quando, estando eu ocupado em preparar e apurar a minha invenção, recebi em cheio um golpe de ar. Adoeci logo e não me tratei. Tinha o emplasto no cérebro. Trazia comigo a ideia fixa dos doidos e dos fortes. Via-me ao longe, ascender do chão das turbas e remontar ao céu, como uma águia imortal. E não é diante de tão excelso espetáculo que um homem pode sentir a dor que o punge. No outro dia estava pior. Tratei-me, enfim, mas incompletamente,
sem método, nem cuidado, nem persistência. Tal foi a origem do mal que me trouxe à eternidade. Sabem já que morri numa sexta-feira, dia aziago, e creio haver provado que foi a minha invenção que me matou. Há demonstrações menos lúcidas e não menos triunfantes. Não era impossível, entretanto, que eu chegasse a galgar o cimo de um século e a figurar nas folhas públicas, entre macróbios. Tinha saúde e robustez. Suponha-se que, em vez de estar lançando os alicerces de uma invenção farmacêutica, tratava de coligir os elementos de uma instituição política ou de uma reforma religiosa. Vinha a corrente de ar, que vence em eficácia o cálculo humano, e lá se ia tudo. Assim corre a sorte dos homens. Com essa reflexão me despedi eu da mulher, não direi mais discreta, mas com certeza mais formosa entre as contemporâneas suas, a anônima do primeiro capítulo, a tal cuja imaginação à semelhança das cegonhas de Ilisso. Tinha então 54 anos, era uma ruína, uma imponente ruína. Imagine o leitor que nos amamos, ela e eu, muitos anos antes, e que um dia, já enfermo, vejo-a assomar à porta da alcova. Capítulo 6. Chimène, qui le dit? Rodrigue, qui l'écrit? Vejo-a assomar à porta da alcova, pálida, comovida, trajada de preto, e ali ficar durante 1 minuto, sem ânimo de entrar, ou detida pela presença de um homem que estava comigo. Da cama onde jazia, contemplei-a durante esse tempo, esquecido de lhe dizer nada ou de fazer nenhum gesto. Havia já 2 anos que não nos víamos, e eu via-a agora, não qual era, mas qual fora, quais fôramos ambos, porque um Ezequias misterioso fizera recuar o sol até os dias juvenis. Recuou o sol, sacudi todas as misérias, e esse punhado de pó que a morte ia espalhar na eternidade do nada, pôde mais do que o tempo, que é ministro da morte. Nenhuma água da juventa igualaria ali a simples saudade. Creia-me, o menos mal é recordar. Ninguém se fie da felicidade presente. Há nela uma gota da baba de Caim. Corrido o tempo e cessado o espasmo, então sim, então talvez se pode gozar deveras, porque entre uma e outra dessas 2 ilusões, melhor é a que se gosta sem doer. Não durou muito a evocação. A realidade dominou logo. O presente expeliu o passado. Talvez eu exponha ao leitor, em algum canto deste livro, a minha teoria das edições humanas. O que por agora importa saber é que Virgília, chamava-se Virgília, entrou na alcova, firme, com a gravidade que lhe davam as roupas e os anos, e veio até o meu leito. O estranho levantou-se e saiu. Era um sujeito que me visitava todos os dias para falar do câmbio, da colonização e da necessidade de desenvolver a aviação férrea. Nada mais interessante para um moribundo. Saiu. Virgília deixou-se estar de pé. Durante algum tempo ficamos a olhar um para o outro, sem articular palavra. Quem diria? De 2 grandes namorados, de 2 paixões sem freio, nada mais havia ali, 20 anos depois. Havia apenas 2 corações murchos, devastados pela vida e saciados dela. Não sei se em igual dose, mas enfim, saciados. Virgília tinha agora a beleza da velhice, um ar austero e maternal. Estava menos magra do que quando a vi pela última vez, numa festa de São João na Tijuca. E porque era das que resistem muito, só agora começavam os cabelos escuros a intercalar-se com alguns fios de prata. Anda visitando os defuntos? Disse-lhe eu. Ora, defuntos, respondeu Virgília com um muxoxo. E depois de me apertar as mãos, disse, ando a ver se ponho os vadios para a rua. Não tinha a carícia lacrimosa de outro tempo, mas a voz era amiga e doce. Sentou-se.
Eu estava só em casa, com um simples enfermeiro. Podíamos falar um ao outro sem perigo. Virgília deu-me longas notícias de fora, narrando-as com graça, com um certo travo de má língua, que era o sal da palestra. Eu, prestes a deixar o mundo, sentia um prazer satânico em mofar dele, em persuadir-me que não o deixava nada. Que ideias essas? Interrompeu-me Virgília, um tanto zangada. Olhe que não volto mais. Morrer? Todos nós havemos de morrer, basta estarmos vivos. E vendo o relógio, Jesus, são 3 horas, vou-me embora. Já? Já, virei amanhã ou depois. Não sei se faz bem, retorqui. O doente é um solteirão e a casa não tem senhoras. Sua mana há de vir cá passar uns dias, mas não pode ser antes de sábado. Virgília refletiu um instante, levantou os ombros e disse com gravidade: Estou velha, ninguém mais repara em mim. Mas, para cortar dúvidas, virei com o Nhonhô. Nhonhô era um bacharel, único filho de seu casamento, que, na idade de 5 anos, fora cúmplice inconsciente de nossos amores. Vieram juntos 2 dias depois, e confesso que, ao vê-los ali, na minha alcova, fui tomado de um acanhamento que nem me permitiu corresponder logo às palavras afáveis do rapaz. Virgília adivinhou-me e disse ao filho: Nhonhô, não repares nesse grande manhoso que aí está. Não quer falar para fazer crer que está à morte. Sorriu o filho, e creio que também sorri. E tudo acabou em pura galhofa. Virgília estava serena e risonha. Tinha o aspecto das vidas imaculadas. Nenhum olhar suspeito, nenhum gesto que pudesse denunciar nada. Uma igualdade de palavra e de espírito, uma dominação sobre si mesma, que pareciam e talvez fossem raras. Como tocássemos, casualmente, nos amores ilegítimos, meio secretos, meio divulgados, via falar com desdém e um pouco de indignação da mulher de que se tratava, aliás, sua amiga. O filho sentia-se satisfeito, ouvindo aquela palavra digna e forte, e eu perguntava a mim mesmo o que diriam de nós os gaviões, se Buffon tivesse nascido gavião. Era o meu delírio que começava. Capítulo 7. O delírio. Que me conste, ainda ninguém relatou seu próprio delírio. Faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, escanhoando um mandarim, que me pagava o trabalho com beliscões e confeitos, caprichos de mandarim. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológicas de São Tomás, impressa num volume e encadernada em marroquim, com fechos de prata e estampas. Ideia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade. E ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro, e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém as descruzava. Abre parênteses. Virgília de certo, fecha parênteses, porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Ultimamente, restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo, que me arrebatou. Deixei-me ir, calado, não sei se por medo ou confiança. Mas, dentro em pouco, a carreira de tal modo se tornou vertiginosa, que me atrevi a interrogá-lo, e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal, nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas, e, perguntando-lhe, visto que ele falava,
se era descendente de cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão, retorquiu-me com um gesto peculiar a estes dois quadrúpedes. Abanou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora, não se me dá de confessar que sentia umas tais ou quais cócegas de curiosidade, por saber onde ficava a origem dos séculos, se era tão misteriosa como a origem do Nilo, e, sobretudo, se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos. Reflexões do cérebro enfermo.